Fala, meus amigos do canal do Medeiros, muito bom dia. Dia 20 de agosto de 2025, mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso. Ontem não tivemos vídeo, cara, deixa eu me justificar aqui para vocês, porque eu prometo para vocês todos os dias pelo menos um vídeo aqui no canal. E eu, na verdade, gosto de fazer dois. Um vídeo ali mais ou menos até a hora do almoço e outro vídeo à noite para atualizar as informações para vocês. Mas é uma notícia boa, principalmente para os botafoguenses que moram aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, tá? Postei isso ontem no Twitter, a galera no Twitter já tá comentando, e o negócio vai ser bom, né? Ontem, no meio daquelas informações todas, eu trouxe algumas informações importantes ontem no Twitter e no Instagram, envolvendo essa briga judicial entre o John Textor e a Ares, né? Trouxe novas informações para vocês nas redes sociais. No meio dessa loucura toda, eu e um grande amigo meu, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, quem for lá no local vai ter a oportunidade de conhecer. Nós compramos uma distribuidora, um bar aqui em Bangu, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu sei que tem muito botafoguense por aqui na Zona Oeste, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz. Tem muita gente aqui, né? É uma área muito populosa do Rio de Janeiro e tem muito botafoguense por aqui também. E aqui a gente sente falta, né, de um local, né, de um bar para ver um jogo do Botafogo quando o jogo é fora de casa, né? E a gente vai fazer algo legal lá, a gente vai tentar reunir uma galera aí que torce para o Botafogo para assistir os jogos lá. Então fiquem ligados nas redes sociais aqui do canal do Medeiros que a gente vai trazer mais novidades em breve para vocês sobre esse novo empreendimento aí. Mas vamos falar do Botafogo, né? Vamos falar sobre essa situação do John Textor, fazer um resumo aí do que eu sei para vocês. O John Textor se pronunciou ontem à noite, oficialmente. A gente vai passar aqui as palavras do John Textor e vou passar aqui os cenários para vocês que eu fiquei sabendo ontem. Os 3 cenários que podem acontecer do mais provável para o menos provável, para a galera entender como que está hoje essa situação envolvendo o John Textor, a Ares, a Eagle, a recompra do Botafogo, tá? Então é um vídeo, mais uma vez, sobre esse assunto, a gente atualizando essas informações para vocês. Eu sei que muita gente está falando, Medeiros, esse assunto já está chato. Ok, também acho que já está chato. Amanhã tem jogo importantíssimo pela Libertadores. Eu preciso fazer esse vídeo aqui hoje e o próximo vídeo eu já faço um vídeo de pré-jogo desse jogo entre LDU e Botafogo. Botafogo que já está em Quito, já está no Equador, né, se preparando para essa partida de amanhã, importantíssima, LDU e Botafogo, que um dos dois vai pegar o São Paulo nas quartas de final, que passou nos pênaltis pelo Atlético Nacional da Colômbia. Botafogo e São Paulo que se enfrentaram nas quartas de final também do ano passado, hein? Podendo reeditar esse confronto nas quartas de final da Libertadores esse ano. Beleza? Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no YouTube do canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua audiência. Ative o sininho para você receber uma notificação no teu celular toda vez que o Medeiros soltar um vídeo por aqui. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí, clica nele que você impulsiona esse vídeo aqui para outros amigos botafoguenses. Comenta bastante, participa aqui do canal do Medeiros, a sua opinião é muito importante. Vamos começar passando aqui as aspas de John Textor sobre as recentes notícias envolvendo as questões societárias da Eagle. Abre aspas para o John Textor, notícia oficial dele, a gente precisa dar destaque aqui, começar falando sobre isso. Notícias sobre um cronograma específico para a realização de uma oferta de aquisição não são verdadeiras. Estamos tendo conversas produtivas dentro da Eagle para resolver todas as divergências entre os acionistas e tomar uma decisão sobre nossa futura estratégia de negócios. A compra pela gestão é apenas uma das opções que foram consideradas. É provável que permaneçamos unidos em nossa atual rede multiclubes. A especulação de terceiros que têm suas próprias agendas
é contraproducente. Se não tiver uma fonte oficial citada diretamente, simplesmente não acredite. Tanto a Eagle quanto a SAF Botafogo estão focadas na continuidade de uma temporada de sucesso em 2025. Fecha aspas. Então o John Textor, ele diz algumas coisas importantes aqui nessas aspas dele. Primeiro, ele nega uma notícia do jornal O Globo. O jornal O Globo vem trazendo uma série de notícias pegando somente a fonte de um lado, que é o lado da Ares, que é o lado de pessoas ali que estão no meio do processo, até parte jurídica, né? Algumas pessoas, alguns escritórios que estão participando do processo, né? Fontes ligadas a Ares, fontes ligadas a esses escritórios. Então, está fazendo trabalho jornalístico, né? Um trabalho de apuração, só que está apurando de um lado. E esse lado está passando o lado que ele quer, a narrativa que ele quer. Então, geralmente, as notícias que estão saindo no jornal o Globo estão sendo negadas pelo John Textor, tá? O John Textor, por 2 vezes, já negou publicamente as notícias que foram veiculadas no jornal o Globo. E, dentro dessa nota aqui, ele cita muito claro: se não tiver uma fonte citada diretamente, simplesmente não acredite. O John Textor vai para cima nessa questão das notícias que estão sendo veiculadas no Jornal Globo. Ele não cita diretamente aqui o Jornal Globo, mas ele deixa muito claro de quem ele está falando, principalmente pelo fato dele ter negado, né, desmentido por 2 vezes o Jornal Globo nos últimos dias. Ok? Então, essa aspa é muito importante, a gente precisava passar aqui para vocês, principalmente porque a notícia de ontem do Jornal o Globo dizia que hoje, dia 20 de agosto, era uma data limite para o John Textor recomprar o Botafogo, senão a Ares ia tomar o clube. Essa era a notícia do Jornal o Globo, como se hoje fosse, né, o dia D. E o John Textor já desmentiu mais uma vez, dizendo que não existe nenhum cronograma específico para a realização de uma oferta de aquisição. Agora vamos às minhas apurações, o que eu passei ontem para vocês, e tentar, passei ontem para vocês no Twitter e no Instagram, tentar trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês aqui no YouTube. Quando eu soltei a notícia, alguns dias atrás, na semana passada, sobre uma reunião que houve em Nova York, essa notícia foi em primeira mão aqui do canal do Medeiros, depois foi confirmada nos outros grandes sites do Brasil. Quando eu disse que houve um avanço na reunião, um avanço na negociação, foi no seguinte sentido: antes você não tinha nada que mostrasse, antes da reunião você não tinha nada que mostrasse que o acordo poderia ser feito. Depois da reunião se chegou num valor que o John Textor teria que pagar para recomprar o Botafogo, tirar o Botafogo da atual estrutura da Eagle e levar para a Eagle das Ilhas Caimã, que ele acabou de criar, o Botafogo e o Molenbeek, para separar da atual estrutura de multiclubes. Se chegou nesse valor, a Ares falou: John, olha só, com esse valor aqui você recompra o Botafogo. Mas não é só questão do valor, você tem que me mostrar garantias que você vai pagar esse valor. Se você for pegar esse valor emprestado com algum investidor, você tem que trazer essas garantias também de que esse investidor vai aportar esse dinheiro. Então não é somente você virar e falar assim: beleza, eu pago. Não, não é assim. Você vai ter que me dar garantias. E essas garantias lá atrás que foram um problema. Porque quando o Botafogo pega o dinheiro emprestado com a Ares, quando o John Textor pega o dinheiro emprestado com a Ares para comprar o Lyon, ele teve que dar garantias para esse empréstimo, e a garantia que o John Textor deu na época foi a própria Eagle. Botafogo, Molenbeek, todos os clubes. Por isso a Ares hoje, inclusive, está tendo chances de pegar o Botafogo do John Textor. Porque o John Textor não está conseguindo pagar o empréstimo que ele pegou, um empréstimo muito alto para poder comprar o Lyon. E a Ares está querendo exercer essa cláusula, né, essa garantia que foi dada lá atrás, né, de dar a empresa inteira, o Botafogo, o Molenbeek, como garantia caso o John Textor não esteja pagando os empréstimos. Ok? E o John Textor está tentando dizer o seguinte: beleza, fica com o Lyon,
deixa só o Botafogo e o Molenbeek comigo. E aí a Ares falou, ok, quer recomprar? A reunião em Nova York foi produtiva nesse sentido. Quer recomprar? 100 milhões de euros. É o valor que a Ares pediu para o John Textor recomprar o Botafogo e o Molenbeek, né? 100 milhões de euros. Esse é o valor. Só que não é só você botar 100 milhões de euros, né? Você tem que botar 100 milhões de euros e depois que você colocou 100 milhões de euros, você tem ainda que ter um capital de giro. Tem que ter um dinheiro inicial ali, né? Para fazer a roda girar, para fazer a engrenagem funcionar. E aí depois você vai pegando novas receitas, vai chegando novos, né? Nova grana, novo dinheiro, né? Patrocínios, bilheteria, sócio-torcedor, venda de atletas. O que o Botafogo não antecipou de receitas vai começar a entrar. Só que o Botafogo já antecipou bastante coisa de receita. Algumas receitas já foram antecipadas. Essa notícia já saiu, inclusive, na mídia. O Botafogo antecipou algumas receitas. Né? Então, assim, precisa desse aporte neste momento. E o John Textor está, neste momento, correndo atrás de investidores. Se falou no grego, no Marinax, mas não está ainda 100% certo que vai ser ele, o investidor, que vai colocar 100 milhões de euros ou mais de 100 milhões de euros para entrar nessa parada. Até porque o valor não é baixo, cara, o valor é alto. A gente está falando de 100 milhões de euros, a gente está falando mais de 600 milhões de reais. Fora um dinheiro ali de capital de giro que precisa colocar. Certo? Então, assim, o primeiro cenário, vamos falar aqui de 3 cenários que podem acontecer. O primeiro cenário, o John Textor arruma um investidor, que é o que ele está tentando fazer. Esse investidor aporta esse dinheiro, entra com o John Textor junto na parada do Botafogo, empresta esse dinheiro para o John Textor. O John Textor recompra o Botafogo da Ares, o Botafogo e o Molenbeek, e as coisas se mantêm como elas estão hoje. John Textor sendo o dono do Botafogo, Tairo Arruda sendo o CEO do Botafogo, Alessandro Brito sendo o Head Scout. A estrutura se mantém. Tudo igual está hoje. E depois que ocorrer essa recompra, o Botafogo vai precisar se reestruturar, correr atrás de dinheiro novo, para respirar financeiramente. Até que a justiça dê ganho de causa para o Botafogo receber o dinheiro que ele tem a receber do Lyon, da questão do caixa único, porque o Botafogo tem muito dinheiro para receber deles. Só que eles vão brigar até o fim na justiça, falando que está errado, o Botafogo falando que está certo, mas em algum momento a justiça vai decidir. E aí eles vão ter que pagar. Enquanto isso não acontece, o Botafogo vai ter que correr atrás de dinheiro novo. Até porque o aporte, os 100 milhões, é para pagar a Ares. Além disso, já vou repetir, precisa ter um dinheiro para capital de giro. O Botafogo precisa de grana neste momento. Então esse é o cenário número 1, que é o cenário que eu acredito que a maioria da torcida do Botafogo queira. E que é o cenário que eu acredito que seja mais provável de acontecer. O John Textor vai dar o jeito dele, não é possível. Vai conseguir alguém. E as coisas continuam do jeito que estão. Esse é o cenário número 1. Medeiros, quero saber o cenário 2. Fala para mim, qual seria o cenário 2? Vamos pensar que o John Textor não conseguiu um investidor. Não conseguiu dinheiro, não conseguiu 100 milhões. Além dos 100 milhões, ele não conseguiu também um valor para capital de giro. Não conseguiu. Né? Tentou tudo que podia e não conseguiu. Esse é o cenário 2. O John Textor não vai conseguir recomprar o Botafogo e a Ares vai exercer a sua garantia. Vai exercer a cláusula, a garantia que o próprio John Textor lá atrás deu, no momento que pegou o empréstimo para comprar o Lyon, a garantia de que a Ares poderia pegar todos os clubes da Eagle para ela, caso o John Textor não pagasse o empréstimo que pegou. E aí a Ares tomaria o controle do Botafogo, tá? E a Ares nomearia 2 profissionais, 2 pessoas para cadeiras no conselho.
E aí foi onde eu trouxe o nome de duas pessoas que se aproximaram da Ares, que poderiam ser os indicados, que é o tal do Fred Luz e o Manuel Flores. Né? Chegou até a mim que esses dois profissionais, Fred Luz, que trabalhou no Flamengo de 2013 a 2018, na reestruturação do Flamengo, na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. No ano passado ele chegou a ser CEO do Corinthians por um período. E o Manuel Flores, que é um empresário, já teve alguns cargos na CBF, né? São dois nomes que chegaram até a mim, que se aproximaram da Ares. Caso esse cenário 2 acontecesse, são dois nomes cotados. Cotados. Não é certo, mas são dois nomes cotados. E nesse cenário 2, o John Textor perderia o controle do Botafogo. Não teria mais a figura do John Textor no clube. Tá? O que eu acho que a grande maioria da torcida do Botafogo não quer que isso aconteça. Ok? Esse é um cenário que pode acontecer, acho menos provável do que o cenário número 1, mas pode acontecer. Pode acontecer, tá? E o cenário 3, Medeiros, e o cenário 3 ainda tem uma terceira via? Que história é essa? Tem. Eu acho essa terceira via muito difícil de acontecer. Muito difícil. Mas eu preciso passar aqui que existe uma terceira possibilidade. Remota, mas precisa. Que seria o associativo do Botafogo, o clube social, liderado por João Paulo Magalhães Lins, presidente do Botafogo, André Silva, vice-presidente do Botafogo, e todo o Conselho Deliberativo do Botafogo, entrarem na justiça solicitando o controle novamente do clube, da SAF, né? Alegando uma quebra de cláusulas contratuais no acordo de acionistas. Então, em resumo, seria o associativo tomar novamente o clube. Algo que aconteceu no Vasco da Gama, com a 777. Por que eu acho que isso é um pouco mais difícil hoje e é uma chance remota? Se isso acontecer, eu acho que o Botafogo vai passar por um período bem parecido que o Vasco está passando. É difícil você revender o clube depois de você do associativo tomar o clube de uma SAF na justiça. Por que o Vasco está tendo dificuldade? Porque existe uma insegurança jurídica enorme. Quem é que vai aportar milhões e milhões e milhões de reais num clube que está com um problema na justiça porque o associativo tomou o clube do antigo dono, do antigo sócio? Todo mundo que vai fazer uma due diligence, todo mundo que vai fazer um estudo sobre o caso, sobre a empresa que está comprando, vai ser recomendado não comprar. Porque existe uma insegurança jurídica mediante essa atitude. É esse o problema hoje principal que o Vasco está passando, por exemplo. Está encontrando muitas dificuldades de ser revendido depois que saiu da 777. Não é que a 77 deveria ter continuado. Ela faliu a 777, uma situação ainda pior. Mas está tendo dificuldades de revender o Vasco. A gente está vendo aí o Vasco aí, com o problema deles. Então, por isso, eu acho essa chance muito remota de acontecer, assim, muito difícil, porque dentro do Botafogo Associativo tem pessoas muito competentes e pessoas do âmbito jurídico muito competentes que sabem da mesma coisa que eu estou falando aqui, da insegurança jurídica que iria causar e do problema que iria causar caso o associativo tomasse o clube para depois revender para um outro sócio. Então, esses são os 3 cenários que eu passei para vocês, explicadinho, tá? Perdão mais uma vez para quem não gosta de vídeo longo, mais uma vez a gente tem quase 20 minutos de vídeo aqui, mas é isso. Tentei ser o mais didático possível, tentei explicar o que eu sei de uma forma mais clara possível, e agora, no próximo vídeo, no vídeo da noite, vamos falar de Libertadores, vamos falar de campo e bola, pelo amor de Deus. A gente precisa focar nessa Libertadores. Amanhã tem decisão, LDU e Botafogo lá no Casablanca, lá em Quito, na altitude de Quito, e a gente precisa passar. Então, próximo vídeo de pré-jogo, LDU e Botafogo. Obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima.